Graça e paz a todos. Estamos aqui, né, no a continuação da história de Jó. Estamos aqui no capítulo 3 e o versículo 15, foi onde a gente parou, né? E tem aqui: ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como um aborto oculto, não existiria como as crianças que não viram a luz. Ali os meus acessos que perturbam, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados e anônimos. Que esperam morte e ela não vem, que cavam e procuram dela mais do que de tesouro oculto, que de alegria saltam e exaltam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo o caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramaram como água, porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Aqui Jó fala que o que ele mais temia aconteceu, né? O que ele tinha mais ranço aconteceu, né? E no 26 aqui do capítulo 3, né, que diz: nunca estive descansado, nem sós, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele quis dizer aqui que ele nunca... nós aqui na terra, a gente é falho, a gente não ora, a gente não busca. Tem dias que a gente nem tá nem aí para Jesus, não lê a Bíblia, e passa meses, até anos, né, sem fazer para Jesus. E ele está dizendo aqui, no capítulo 26, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele quis dizer que ele fez de tudo para Deus, e mesmo assim veio sobre ele as coisas ruins, né? As coisas maus, né? Então, se Jó fazia tudo isso, e aconteceu com Jó tudo o que aconteceu, e tem gente, né? Eu, né? Puxo primeiro para mim, né? E quando a gente não faz para Deus, a gente quer algo de Deus, mas a gente não quer fazer para Ele, né? Jó fazia para Ele, mas Deus sabia até onde Jó suportava. Então Deus não nos prova além das nossas forças. Amém? E o capítulo 4, que ele tem de título, ele faz respondendo Jó. 4 e o primeiro. Então respondeu, ele faz e Temnita e disse: se internarmos falar-te, afadar-te-ás, né? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram o que tropeçavam, e os joelhos desfaleciam, e tens fortalecido, né? Aqui, as tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido, né? Aqui no capítulo 5, capítulo 4, versículo 5. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti te
perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus e a tua confiança e a tua esperança, e sim sinceridade dos teus caminhos. Ele estava perguntando a Jó, né? Falando aqui a Jó, tudo que Jó... perguntando, né? Que tudo que Jó já fez, né? Para Deus é tipo... esse aqui tem no 8. Segundo eu tenho visto o que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Com o hábito de Deus, perecem como o sopro da sua ira se consomem. Ele estava dizendo que a ira de Deus estava sobre Jó, né? O ungido do leão, a voz do leão feroz e os dentes do leãozinho se quebraram. Parece o leão velho, porque não tem pressa. Os filhos da leoa andam dispersos. E aqui no capítulo 12, uma coisa me foi, no versículo 12, capítulo 4, uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando caía sobre os homens sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e houve uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia em seus servos e os seus anjos atribui loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados eternamente, perecem sem que a disso se esforce, se faça caso. Porventura não passa como eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Capítulo 5, versículo 1, que diz por título: a exortação de Elifaz. Chama agora a alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raiz, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, não havendo quem os livre. A sua colheita o faminto devorará, e até dentre os espinhos atira, e os salteadores traga sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como a faísca das brasas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus,
e a ele entregaria a minha causa. Ele faz com coisas tão grandiosas que se não podem enquadrar, tantas maravilhas que se não podem contar. No capítulo 5, versículo 10, diz assim: Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisas alguma para efeito. Ele apanha os sábios e na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Aqui no 14, ele de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as espadelas como de noite. Porém, não necessito livrar da espada, da boca dele e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois o castigo de todo é do Todo-Poderoso. Porque ele fez a chagar e ele mesmo a liga. Ele fere, as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Não forme de livrar da morte. Aqui, no capítulo 5, versículo 20.